gente já não vai investir em cripto da mesma forma. Justamente esses caminhos abertos que trazem as grandes oportunidades, né? Exato. O Bitcoin não foi afetado em nada por isso, em termos de segurança. Afetou o preço, mas em termos de segurança não mudou nada. Quando a gente tem esse período de guinada de preços, ele está embaixo, começa a subir, quem sobe é o Bitcoin. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Caros telespectadores, estamos aqui de novo no Conexões VIP Vini Interior do Paraná e hoje eu trago um assunto bem atual, né? Que é criptomoedas, criptoativos, blockchain, Bitcoin. E para isso eu trago uma pessoa que não é do interior do Paraná, mas veio do interior de São Paulo, que é o Murilo Curtino. O Murilo hoje ele faz a parte de relacionamento com o investidor na QR Asset, que é um fundo como os fundos que tem no banco, só que é especializado em criptomoedas e em ativos digitais, né? E ele veio contar um pouco, veio visitar a gente aqui em Ponta Grossa, veio contar um pouquinho como que funciona o mercado de criptoativos, como que é a segurança desse tipo de investimento e até das tecnologias que eventualmente derivam disso, como crédito e tudo mais. Murilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. Que nem você falou, a QR Asset, né? Que é uma gestora de fundos. A gente está em tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, mas eu ali, nascido e criado no interior, então a gente já conhece esse esquema. Que cidade que é? Araraquara. Araraquara? Nasci em São José do Rio Preto, mas passei toda a minha infância em Araraquara. Ah, bacana. E Murilo, me conta um pouquinho da tua história. Você já veio de mercado, né? Uhum. Eu comecei minha carreira ali no JP Morgan, na parte de banking deles, do setor private, da asset do JP Morgan, que depois foi vendido para o Bradesco ali alguns anos atrás. Mas eu comecei nesse setor, mais dando suporte para clientes private, depois fui mais cobrindo o setor de tecnologia lá fora, né? Principalmente essas big techs lá fora. Nesse meio do caminho eu conheci o tal do Bitcoin e dos seus amigos e comecei a me interessar mais pela essa questão da tecnologia mesmo, né? Eu entrei ali, eu vi como é que funcionava, né? Teve o fator multiplicação ali, criptomoedas ali em 2016, 2017. E eu fiquei bem impressionado, assim, cara, com a facilidade de mandar um Bitcoin para outro lugar, né? Essa questão de recebimentos. E aí eu comecei a procurar mais sobre isso. Depois eu passei por uma consultoria, mas um amigo meu que era a parte, né, o líder da mesa ali do HSBC, na parte de trading do HSBC, ele perguntou se eu não topava ali uma empreitada para fazer um fundo de cripto. Isso foi em 2017, 2018. Uhum. E aí eu topei, eu entrei ali com o sócio fundador desse fundo. A gente começou ali com um fundo pequeno ali, a gente fazia mais arbitragem, né? Então, basicamente, assim, cripto é um mercado super novo. O que é arbitragem? Perfeito. Cripto é um mercado super novo, né? Então ele é bem ali nascente, assim. Né? Então essas questões de compradores, vendedores, não era bem formado ali no começo. Então a gente entrava mais com o pessoal para começar a dar preço para esse mercado, como se fosse formador de mercado. Então, basicamente comprava cripto lá fora e vendia aqui ou vice-versa. Então simples quanto. Então pra gente não importava muito se o preço do Bitcoin subia ou se caía, porque a gente só ficava fazendo essa facilidade. Intermediando, exato. E como o mercado era novo, isso era uma coisa que estava bastante sucesso na época. Claro, à medida que o mercado foi crescendo, vieram players maiores. Quando que foi isso? Isso foi em 2018, por aí. E na época, acho que as corretoras, como tem hoje, já nem existiam, talvez estão bem formadas, né? Elas existiam, por exemplo, tinha algum mercado Bitcoin na época, tinha o Foxbit, que eram corretoras mais nascentes, assim, mas eles não tinham facilidade de ter uma estrutura lá fora para comprar esses bitcoins, para dar mais liquidez para o mercado. Assim. Então, por isso que eles precisavam do intermediário, né, no meio do caminho. Entendi. A gente fazia essa ponte. Legal. E aí a gente focava muito em investidor lá fora, quem tinha mais apetite, né? Brasil a gente não via com tanto apetite para isso, mas a gente cresceu bem, chegou a ter um fundo ali de $200 milhões na época. Depois a gente vendeu para uma mesa proprietária lá de Chicago, que queria fazer cripto. E aí eu passei depois, né? Saí dessa empresa, depois fui para a parte de produção de relatórios, mais de pesquisa em relação a cripto, dentro da estrutura do BTG e também até da Empíricos. E depois eu entrei também no ramo de Venture Capital, né? Que é aquele ramo assim, mais de você conhecer a tecnologia, investir ali naquele projeto nascente mesmo, entender das pessoas. É como se fosse quase um investidor anjo, vamos colocar assim. E eu fiz uma estruturação para eles e já estava ali meio que namorando a QR Asset. E aí
culminou de eu entrar aqui com a QR e também ajudar eles nesse processo ali de trazer cripto ali pro Brasil, assim. Legal. Adquira Imóveis, o maior catálogo de casas em condomínio de Ponta Grossa. Acesse adquiraimóveis.net. E você já passou por grandes instituições, né, também. Como que foi essa transição de, às vezes, sair de uma instituição dessa e ir para uma instituição de um mercado ainda que estava sendo aberto, né? Uhum. Minha esposa brinca comigo assim, né? Porque estava no JP Morgan na parte de banking, no setor de tecnologia lá fora, né? Nos Estados Unidos. Então, puxa, um segmento super bem definido, assim, com projeção de carreira e tudo mais. E eu saí para fazer uma empresa e indo no setor de que estava nascendo de cripto, assim. Então, foi o oposto do oposto mesmo. Mas foi muito ligado por essa convicção mesmo, né, na parte de tecnologia, assim, como eu já vinha vindo, assim, pô, eu vi cases, assim, como, por exemplo, o Airbnb ou o Uber nascendo, e, assim, eram empresas que, queimavam caixa ano a ano, mas recebiam um investimento porque o pessoal acreditava na tecnologia, via o potencial disso. Uhum. E eu vi cripto um pouco nesse sentido, assim, eu vendo que tinha muito ainda algumas aparas que tinham que ser feitas no mercado para ele estar mais saudável, mas eu vi que uma tecnologia muito forte. E aí, sim, é completamente o oposto, né? Assim, você tem tudo para fazer, não tem ninguém para fazer por você, você tem que procurar as coisas. Então, assim, é um ambiente completamente diferente, assim. Um é um caminho aberto, outro é um caminho definido, vamos assim dizer. E eu gostei bastante desse daí para você pegar esse caminho aberto e definir ele e seguir uma reta ali para tracejar. Legal, é justamente esses caminhos abertos que trazem as grandes oportunidades, né? Exato. E eu acho que o Bitcoin, ele tem toda a tecnologia, toda a inovação, ela tem um momento de provação, né? Então, eu lembro da época da internet de escada e que as pessoas discutiam como que funcionava a internet, utilidade da internet, e o Bitcoin também passou por isso, né? Você que já acompanhou desde cedo toda essa evolução do Bitcoin, como que você interpreta o que aconteceu no passado em relação à internet com o começo do Bitcoin? Perfeito. Para a gente colocar assim, ó, de fato isso aqui é real, isso aqui está funcionando. Perfeito. Eu acho que, inclusive, assim, quando a gente compara essa questão do nível de usuários do Bitcoin com a internet, eu acho que a gente poderia comparar como se a gente estivesse na internet ali no começo de 2000 ainda, tá? Mais ou menos ali. Quando a gente começou a sair dessa questão da internet de escada e começou a utilizar a internet mais como mesmo. Se a gente pensar que a Bolsa eliminou os pregões por voz ali em torno de 2005, a gente ainda estaria no período que a Bolsa ainda usava os pregões com voz, né? E tem até um gráfico legal, que eu gosto muito de mostrar ele. Se puder até colocar esse gráfico. Já tá ali. Porque ele mostra justamente esse comparativo evolutivo, né? E eu gosto de trazer esse gráfico porque ele foge um pouquinho da narrativa, às vezes, que a gente vê de cripto, que é preço. O preço subindo, o preço crescendo, quero me expor a isso. E ele traz aqui nível de usuários, né? Então, se a gente for pegar ali o boom da internet, quando ocorreu ali de 95 até 2005, foi quando a gente teve aquele aumento exponencial do nível de usuários. E a internet começou a fazer parte dos nossos meios de vida, de trabalho. É legal comparar com o que acontece com cripto, assim, porque se a gente for pegar ali em torno de 2017, quando começou ali o maior boom de cripto, a gente teve um crescimento maior que a internet, em níveis assim nominais. Porém, a gente tem que pensar que cripto está dentro da internet, né? Sim. Então, assim, só seria possível graças à internet. Então, ele seria como se fosse um próximo passo, vamos dizer assim, da internet. Só que quando a gente compara o crescimento dele nos anos passados, ele cresce mais ou menos uma média de 40% ano a ano. Se a gente projetar esse crescimento até 2027, que seria o comparativo com 2005 da internet, os usuários de cripto seriam quase o dobro de usuários que a gente tinha na internet em 2005. É difícil a gente fazer essa simulação porque naquele período, hoje em dia a gente não vê um mundo sem internet, mas naquele período a gente ainda via o mundo sem internet, a gente ainda não via essa interseção tão grande, né, quanto a gente vê. E eu acho que cripto ele vai ter um processo semelhante, no sentido de que a gente fala assim, quando que a gente vai falar que o case de blockchain, não vamos falar de cripto, mas o case da tecnologia blockchain deu certo. Quando eu utilizar isso e nem souber que estou utilizando. Né? Eu brinco muito assim, quando você está no seu celular mandando mensagem para alguém,
Você não sabe que, você pegou essa mensagem, ela foi criptografada, mandaram no servidor central, com colocation, blá, blá, blá. Você só quer mandar a tua mensagem ela chegar. Sim. Blockchain é a mesma coisa. Você não tem ali um aficionado, uma paixão pela tecnologia blockchain. Você só quer que ela funcione, melhore a sua vida e que deixe as coisas mais baratas e fáceis. Sim. Então, eu acho que nesse sentido que a gente caminha, essa projeção de a gente ter o dobro de usuários, mais que o dobro de usuários, ele entra nesse espectro de que existem tantas aplicações sendo criadas com a tecnologia blockchain, além do que a gente vê do Bitcoin, em que ele começa a tomar cada vez mais esse espaço dentro da nossa sociedade e a gente começa a realmente não só especular preço, mas utilizar a tecnologia. Então, se você me perguntar, assim, só para completar assim, essa questão de quando que eu acho que Bitcoin passou por esse processo de internet, quando a gente tem empresas utilizando blockchain dentro dos seus processos internos e eles veem resultados. Então, eles veem redução de custos, eles veem melhor capacidade de processamento. Então, isso já começa a ocorrer com grandes players como o próprio JP Morgan, onde eu trabalhei, em que o CEO odeia cripto, mas a empresa utiliza a cripto. E, por exemplo, o Google já entrando também nisso, né? O próprio Brasil com o Real Digital. Então a gente começa a ver assim, essa tecnologia entrando mesmo na sociedade, que para qualquer case de tecnologia é o case de sucesso, vamos colocar. Legal. Fazendo uma retrospectiva até, o Bitcoin ele surgiu quando, exatamente? Ele surgiu no meio da crise imobiliária nos Estados Unidos, lá do subprime, em 2008. 2008, beleza. Porque aqui a gente vê no gráfico que já existiam usuários cripto em 95. Não, esse é o comparativo, né? A gente está pegando 2007. Ah, equivalente. Entendi. Equivalente. Isso daí seria porque mesmo. O que eu lembro, né? O blockchain, ele lembra talvez até, não sei se é uma tecnologia anterior, que é o peer-to-peer. Né? Então, antigamente, quem lembra desse tipo de tecnologia, existiam aqueles programas como o Kazaa, o Shazam, o Emule, né? O Bitcoin faz... O Bitcoin não, o Torrent faz isso e justamente, eu tenho vários... em vez de eu ter um processador só, lembra que para fazer download você tinha que baixar tudo num lugar só. Entrava no site do UOL, tinha que baixar no site do UOL. E quando veio essa tecnologia do peer-to-peer, foi a possibilidade de eu baixar, em resumo, de vários computadores ao mesmo tempo. Então eu consigo gerar a integridade dos arquivos. Né? Se um servidor cair, eu consigo pegar de outro lugar e isso gera a estabilidade da rede. E o blockchain ele tem mais ou menos essa ideia, né? O peer-to-peer ele veio antes, então, do blockchain. E como que funciona, aproveitando, o que é o blockchain? Claro. E sim, a gente tem várias tentativas ali, ou várias tecnologias que foram surgindo no blockchain. Tá? Então a gente tem a própria questão quando começou a surgir ali conceitos de você ter mensagens criptografadas, mensagens descentralizadas. Ele surge tudo dentro desse contexto do blockchain. Né? A gente surge muito desse contexto de criptografia e quem vai descriptografar essa mensagem. Esse é o base. Assim. E por que disso? Porque quando você manda uma mensagem para alguém, você não quer que, se alguém interceptar a sua mensagem, ele consiga ler ela. Esse é o conceito base. Se está criptografado, o cara vai interceptar essa mensagem, mas não vai conseguir ler ela. Criptografado é quando eu consigo, digamos, maquiar, né? O código, a pessoa não vai conseguir interpretar. Exato. Seria basicamente escrever em código, como faziam antigamente no caderno mesmo, né? Exato. É uma prática já antiga, assim. Eu lembro que o Da Vinci, por exemplo, ele escrevia ao contrário, né? Porque com as duas mãos ele conseguia escrever ao contrário. Era uma criptografia. Se você lesse aquilo lá, não ia fazer sentido. Mas se você entendesse o racional por trás daquilo, aí faria sentido. E criptografia é isso. Você troca essa sequência por uma outra sequência, mas com racional, para você conseguir decodificar. Isso que a gente chama de a chave. A chave seria o quê? Seria justamente o racional para como ele transformou essa mensagem. Né? Aí você consegue decifrar ela. Sim. E cripto surgiu disso. Muito desses projetos, como o próprio Torrent, ele tem essa base ali, né, do peer-to-peer, de você trazer isso. Mas qual que é a principal diferença quando a gente fala de tecnologia blockchain? Ele utiliza, né, a transação entre eu e você direto, não vai ter um intermediário, mas alguém precisa garantir a integridade dessa mensagem. Né? E aí o que você faz? Se você dá todo esse poder de garantia para uma entidade central, você vai correr o risco desse cara. Então, vamos supor, eu estou mandando uma mensagem no WhatsApp. Se essa mensagem no WhatsApp chegar para outra pessoa, foi por quê? Foi porque a Meta, né, o Facebook, foi lá e pegou essa minha mensagem, criptografou ela e depois mandou para outra pessoa. Então, ele fez todo esse processo de garantia. Só que se acontece qualquer problema com a Meta,
eu vou ter os meus dados corrompidos. Que alguém vai conseguir ler essas mensagens, porque ele vai ter a chavinha dessas mensagens. Cripto funciona de uma outra maneira. O blockchain, vamos colocar sempre na tecnologia blockchain, né? Uhum. Como é que funciona a essência da tecnologia blockchain? Imagina que eu preciso mandar uma mensagem para uma pessoa. Vou mandar uma mensagem para você, mano. Como é que eu vou fazer? E em vez de mandar uma mensagem criptografada em que um agente central vai conseguir organizar essa mensagem e mandar para você, eu mando uma mensagem que, como se fosse a fechadura dessa mensagem ali, o cadeado dessa mensagem, ela está específico para uma chave que só você tem. Tem a sua conta. E só você consegue ter essa chave. Então, mesmo que alguém capture essa mensagem no meio do caminho, ele não vai ter a chave com ela. Por quê? Porque a chave quem tem é você. E aí, o que funciona, acho que o aspecto de descentralização de blockchain. Por quê? Porque, como é que funcionava, né? Porque é blockchain, né? Porque é corrente de blocos, né? Porque para eu corromper uma mensagem, ela vai estar dentro de um bloco, de várias milhares e milhares de mensagens. Ou seja, para eu corromper uma mensagem, eu tenho que corromper esse bloco inteiro. Só que esse bloco está ligado com outro bloco, que está ligado com outro bloco, como se fosse um trem. Então, de uma certa forma, para você corromper uma mensagem, você teria que corromper toda a cadeia de mensagens que surgiram ao longo do tempo dessa tecnologia, que em capacidades computacionais hoje em dia, com o crescimento dessa adoção de blockchain e tudo mais, seria mais ou menos como a gente hackear todos os computadores da Terra por 100 vezes ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não tem capacidade computacional suficiente para corromper uma mensagem dentro do programa do blockchain. E o mais interessante é como é que eles garantem que essa mensagem chegue realmente do Murilo para o Mário. Então, como é que funciona? Né, na corrida ali, quando a gente fala de Bitcoin ou de mineração. Basicamente, vão ter vários computadores que vão estar tentando gerar matematicamente um código que comprova essa mensagem, vamos colocar assim. E esses caras vão tentar correr. A primeira pessoa que conseguir decifrar essa mensagem, ele vai ser o quê? O validador dessa mensagem. Só que você não vai parar em um cara. E vai ter outro cara que vai validar esse validador. E que vai validar outro. Que vai validar... E você vai ter um processo que é auto-auditável de várias mensagens e de várias pessoas espalhadas pela usabilidade dessa blockchain. Então ele consegue ser seguro o bastante para trazer uma mensagem que só você vai conseguir acessar ela e também que todos os outros usuários da rede que estão dispostos, eles vão validar essas mensagens e eles vão ser recompensados. Por isso que existe o minerador. Então, quando você valida essa mensagem, você recebe uma recompensa em Bitcoin, né? Uma fração de Bitcoin. Para essa garantia a segurança da rede. Eu vou trazer uma interpretação que geralmente nós costumamos falar, que é a ideia do cartório. Né? Então, quando eu vou registrar alguma coisa, eu vou no cartório, pago a taxa, né? E qual que é o problema? Na maioria das vezes vai estar naquele cartório. Exato. Quando eu vou para o blockchain, eu registro naquele cartório, vai ter, às vezes, dependendo da situação, uma taxa, e o cartório seria equivalente ao minerador, né? E só que outras pessoas, outros cartórios vão entrar na cadeia, né, nessa rede, né, e vão validar aquela informação para eu ter certeza que isso de fato está acontecendo. Então, antigamente, até quando não tinha sistema de computador, o que acontecia em cidades pequenas, que eu lembro? Não que eu fosse dessa época, mas contando as histórias. Que, sei lá, tinha um problema judicial, alguma coisa assim, briga por propriedade de imóvel, os caras botavam fogo no cartório, botavam fogo no fórum. Porque daí acabava com a informação. E o blockchain, como eu estou validado em vários cartórios, eu garanto justamente a integridade dessa informação. É isso? Até no período de colonização do Texas, eles tiveram problemas grandes com isso, de justamente queima de cartório de registro de terras. E é bem isso. A única diferença é que você registrando em um cartório, você vai estar registrado em todos os cartórios do mundo com blockchain. Então, se você for daqui para os Estados Unidos, daqui para, sei lá, Iugoslávia, Zimbábue, você vai ter o mesmo registro global dessa transação, que é incorruptível. Legal. E quando a gente fala em blockchain, né, abre espaço para... A gente pode entrar um pouco mais à frente das outras moedas, mas a tokenização ela tem a ver muito com o blockchain. E é justamente eu trabalhar com sistemas de cartório usando o blockchain e... como tem aquele caso do apartamento do Neymar, acho que na praia, que falam que ele tokenizou o apartamento e começou a vender cotas disso, né? Você poderia explicar um pouquinho como que funciona? As aplicações aí são diversas, assim. Um deles é realmente você tirar o jogo do cartório, vamos colocar assim. Porque você está o quê? Baseado numa segurança auditável, você consegue provar que você tem a posse daquele imóvel, daquele título tokenizado,
E você pode usar ele, né, essa parte de tokenização, para compra e vendas. Então você pode usar isso para o quê, por exemplo? Para tomar crédito em algum lugar. Você pode fazer o seu rating de crédito ser tokenizado. Você pode fazer a parte de recebíveis serem tokenizados. Você pode emitir títulos, né, como um CRA, um CRI, sendo tokenizados. E qual que é o grande lance disso? Você consegue fazer um processo mais eficiente, né, mais rápido, né, do que você ter que entrar todos os registros e tudo mais, um emissor, etc. Claro que ele não vai fugir, assim, quando a gente está falando de parte de ativos imobiliários, ele vai ter toda a garantia de um emissor. Que vai ficar no etc. imóvel, no registro da matrícula do imóvel ainda. Claro, claro. Então a gente não pode ser também, a gente não sai da segurança que esse mercado já propõe. Mas a gente coloca um adicional de facilidade. E essa facilidade vai vir como? Na rapidez que você pode ter, às vezes em emitir títulos de valores menores que você não conseguiria emitir através do emissor que pediria limites maiores. E você consegue ter, às vezes, redução de custos, né? Dependendo do que você está fazendo, de como você vai capilarizar esse ativo tokenizado, você consegue ter uma redução de custos. Então, por exemplo, no caso do Neymar, o que dá para você fazer? Dá para fazer quase consórcios com tokenização. Então, por exemplo, você tokeniza seu apartamento. Então, eu quero alugar esse apartamento tipo um Airbnb. O que você faz? Você compra um token que você tem direito desse token por alguns dias, 3 dias, vamos supor. Por 3 dias você tem a posse daquele token, vamos colocar assim. Então é garantido que ninguém vai conseguir te interferir no meio, pegar a casa em vez de você, ou tentar fazer com que você pague a mais. E você também pode até colocar na regra desse token que você não pode transferir para ninguém. Porque senão eu pego esse token, vendo para outra pessoa e ganho em cima. Então ela tem já vários mecanismos de segurança. E você faz isso e faz uma compra e venda ali direto ali na própria, né, no próprio universo do blockchain, e você consegue fazer toda essa parte de compra e venda, locação, consórcio, dentro do ambiente tokenizado. Sim, uma coisa que eu acho importante colocar é que o token é como se fosse um título, basicamente, como se fosse um cartão, né, um voucher. E eu sempre vou trabalhar atrelado ao mercado físico. A gente está falando do mercado virtual, do mercado físico. Quando eu registro, eu tenho um imóvel, por exemplo, está na matrícula, tem uma fazenda, e eu quero vender pedaços desse imóvel, ou eu vou transmitir para meus filhos, eles vão entrar na matrícula do imóvel como proprietários. No caso da tokenização, o token, o programa, ele vai validar na matrícula do imóvel. Exato. E virtualmente eu trabalho com a divisão desse imóvel em frações ideais, que são os títulos. Exato. Que podem ser, em vez de, eu vou vender, as cotas são de 100 mil reais, eu posso trabalhar com cotas de R$1.000. E isso gera liquidez, isso gera facilidade, basicamente. Eu posso, às vezes, montar uma propaganda na internet para divulgar e vender esses títulos. Isso, eventualmente, pode valorizar também, né? Claro, e assim, esses títulos tokenizados têm um lastro, né? Vamos assim dizer. O lastro é justamente, por exemplo, no caso de uma terra, é essa terra que está registrada em cartório. Então você consegue, não que você vai substituir esse processo ainda, porque dependeria de uma adoção nacional desse tipo de tecnologia, que eu acho que a gente caminha para isso. Mas hoje em dia você teria o lastro, que é o processo atual, você só consegue trazer um mecanismo para que ele fique mais líquido ou para que ele fique mais barato a compra e venda desse ativo, mas você consegue garantir da mesma forma que pessoa A ou B tenha posse desse título, histórico, etc. Sim. E uma das grandes premissas, talvez a mais anarquista que tem no Bitcoin, é justamente a questão da descentralização, né? Então, hoje a gente vê, como tem a questão do Drex, o Bitcoin, teoricamente, não tem como os governos regularem ou interagirem com isso necessariamente no Bitcoin. Só que o Brasil hoje está desenvolvendo a moeda que é o Drex, que é baseada em Bitcoin, que gera um baita controle sobre o dinheiro, né? E quando a gente vai pensar nessas questões de lastro, eu posso ter ou não situações com o governo envolvido, né? Isso vai depender de como que algumas coisas vão ser regularizadas. Mas, enfim, quando a gente pensa no uso da tokenização, não sei se a tokenização é um gênero ou um conjunto, tudo que processo, é um processo de tokenização. Eu colocar em blockchain é uma tokenização. Isso. Entendi. Isso. Quando a gente tem o blockchain, existe essa possibilidade de eu trabalhar com o Bitcoin, que eu acho que é a criptomoeda por excelência, né? Existem as outras tecnologias, como você falou. Das moedas existem Solana, existe a Ethereum, dentre outras. Você consegue dar um briefing rapidinho de o que são as tecnologias de cripto e para que elas se propõem?
Claro. Cripto, assim, está inserido já em vários espectros, né? Então, quando a gente fala principalmente em tokenização, a gente está falando de contratos inteligentes. A gente tem raríssimos casos de tokenização em Bitcoin hoje, por exemplo. Então, a maioria está dentro, por exemplo, o Drex está dentro da rede do Ethereum, né? Que chama uma Hyperledger, que é uma sub-blockchain ligada à blockchain principal do Ethereum. Aí começa a ter essas intrincações, né? Pô, uma blockchain ligada com outra. Mas, basicamente, é assim. Você vai escolher se você quer melhorar o custo, a escalabilidade ou a segurança da sua blockchain. É um trilema que a gente vai falar, tá? Então, se você quiser ser muito segura, você vai ter que ter vários validadores. E aí, com isso, você fica menos escalável e o teu custo é maior. É o triângulo, né? É um triângulo, exatamente. Então, você não consegue juntar as 3 pontas ainda. Então, o que você vai fazendo? Você vai fazendo outros produtos, outros serviços que você consiga melhorar essa disposição do triângulo. Então, assim, no caso do Ethereum, que foi uma das primeiras que surgiu com essa questão dos contratos inteligentes, nada mais é do que, em vez de eu fazer uma transação de A para B, eu consigo colocar N condições que eu quiser. Então, essa moeda só vai se o Mário assinar um contrato X para mim, essa moeda só vai se o Mário tiver mais do que 2 Ethereums na carteira, essa quantia só vai se uma outra pessoa X aprovar. Então, é o oráculo que eles chamam também. Também né? entra a questão de oráculo, que você consegue trazer dados até externos. Por exemplo, se chover amanhã, aí faz a transação. Você consegue ter uma rede de pessoas que vão validar se está chovendo ou não em tal lugar para concluir a transação. Então você consegue colocar como se fosse um contrato mesmo tokenizado. Às vezes até um testamento, né? Se for testamento, pensar. Exatamente. Você consegue colocar várias condições dentro do contrato que eles só vão ser preenchidas caso todas as condições sejam fechadas ali dentro desse contrato. E com isso você consegue abrir aplicações para diversas coisas. Então, se a gente for pensar no mundo, por exemplo, de finanças descentralizadas, né, que o pessoal chama de DeFi, nada mais é do que a aplicação dessa tecnologia de contratos inteligentes dentro do ambiente de finanças. Então, vamos tomar um exemplo. Uma corretora. Como é que ela funciona? Existe um comprador e um vendedor. Eu quero vender uma ação da Petrobras. Eu vou vender essa ação a R$15. Entendeu? Só se tiver um comprador a R$15, eles vão lá e juntam os dois e falam, tem um comprador e um vendedor, tá aqui, faz a troca de dinheiro por ação da Petrobras. Vai funcionar assim, eles chamam de um livro central, né? Que vai uma pessoa que vai ver quem está comprando e quem está vendendo. Se o cara que está vendendo e o cara que está comprando estão pedindo a mesma coisa, fecha uma venda. Quando você coloca contratos inteligentes, você não precisa desse cara central ali fazendo esse ajuste de compra e venda. O que você faz? Você bota uma piscina ali de vamos supor, de Ethereum e de real. Você coloca lá um monte de Ethereum de um lado, um monte de real do outro. Você fala, vem aqui, joga um real aqui e você pode tirar Ethereum do outro lado. Você não precisa de um cara mais arbitrando. Você só vai mexer a quantia, o balanço, né, como se fosse uma balança de quanto de Ethereum e quanto de real que tem. Isso já vai dar o próprio preço do ativo. Então, assim, e por que isso é possível? Porque você coloca dentro desse ambiente de contratos inteligentes, ele é automático. Fechou as condições, ele executa. Então, você não precisa mais, né, de um caminho intermediador, do meio, né? do intermediador, exato. Então, assim, a gente consegue ter várias aplicações. A gente vai falar ali de as NFTs, nada mais é que também uma outra aplicação de contratos inteligentes. Então, para quem já deve ter visto alguma dessas fotos, dessas imagens que o pessoal comprava por milhões, o próprio Neymar que comprou a imagem lá de um macaco todo esquisito por $milhões, nada mais é do que uma tecnologia nascente e você começa a ter essas brincadeiras ali, né? De repente, vale tudo aquilo por uma foto do macaco? Pô, eu não pagaria. Mas vira numa brincadeira, assim. Quem tem o patrimônio para fazer isso, vai fazendo. E assim, lá para frente vira quase como algo histórico, vamos colocar assim. E tem também as tecnologias que não pegaram tanto, como o Meta, né? O metaverso, ele teve um boom, só que não teve a repercussão toda que se esperava, né? Então, quando a gente pensa nas tecnologias, o próprio dólar, né? Vamos dar o exemplo do dólar. Ou quando a gente fala em lastro, já vamos puxar para as criptomoedas mesmo, mas, por exemplo, o dólar só teve validade quando ele tinha ouro para fazer lastro. Posteriormente foi petróleo e hoje é o dólar por si, a economia americana, é a dívida americana por si só, o que é uma coisa muito abstrata, né? Papel com anotações, digamos assim. E nesse caso, o que valida a força do dólar é a quantidade de pessoas que estão consumindo, né? Da mesma forma a internet e da mesma forma o cripto, né? E hoje o Bitcoin, a gente tem comparado essa questão dos usuários de internet, então a gente pode afirmar que já é validado como uma coisa que existe. E daí eu te pergunto,
Qual é a chance de vir alguém com um botão mágico, vir um Satoshi Nakamoto, que é o fundador do Bitcoin, apertar um botão e de repente sumir tudo? É impossível. Tecnicamente, viavelmente, ou a própria coração dessa tecnologia é impossível. Porque não existe uma pessoa que tem poder sobre tudo. Então, quem iniciou o Bitcoin é como se você desse um processo de algo que se vai autogerir. Então, imagina ali um monstro ali, que você criou esse monstro e ele vai por si só. Você não tem mais o controle. A partir da hora que você jogou para a rede, você não tem o controle. Então, assim, o Satoshi, que o Satoshi tem? Ele tem uma carteira com alguns milhares de Bitcoins. Nem é maior do mundo. Nem é maior do mundo. Mas é só isso. E ele nunca movimentou. Esse que é o grande ponto do Satoshi, que vive essa lenda dele, assim. Ele nunca movimentou essas carteiras. Hoje seriam umas carteiras milionárias, mas o cara nunca movimentou. E todo o poder que ele tem é isso. No máximo ele vai despencar alguns, vai jogar no mercado ali, vender alguns milhões de dólares referentes a Bitcoin que ele tem. Mas não chega nem... Chega a centenas de milhões de dólares. Não é uma quantidade assim absurda, vamos colocar assim. Mas todo o poder que ele tem é isso. E é justamente esse um dos aspectos que dá o valor ao Bitcoin. A segurança. E por isso que a gente fala às vezes dele também um lastro contra o governo, contra soberanos, né? Por quê? Porque não importa se os Estados Unidos banir Bitcoin hoje. Em aspectos de segurança, ele vai continuar tão seguro quanto. Todas as pessoas que mineram, né, e você pode minerar da tua casa, vai ter aquele código. Eu acho que assim, a gente teve já um exemplo de o que aconteceria. Assim, a China já chegou a banir Bitcoin. O que aconteceu? Hoje já está comprando, né? A gente está comprando. Mas assim, quando eles baniram Bitcoin, a gente tinha a maioria dos mineradores na China. O que aconteceu? Esse pessoal teve que vender todos os Bitcoins. Então o Bitcoin teve um dos piores meses da história. Ele caiu assim em um dia mais de 25%. Um dia para um ativo de 2 trilhões de dólares. É um negócio gigantesco. Só que o que aconteceu? Todos os caras da China que estavam lá falaram, pô, tenho capital, sei fazer, vou para outro lugar que é mais barato. Para onde que eles foram? Para os Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje é o maior hub de mineração do mundo. Então assim, a gente teve um período de transição, o Bitcoin se recuperou e voltou continuar essa questão. Então, assim, se mesmo os países gigantes assim banissem cripto, que seria o maior risco que eu veria para cripto é o regulatório, ele continuaria sendo tão seguro quanto se os bitcoins continuariam no mesmo lugar dentro da sua carteira. Porque é flexível, né? Porque ele é imutável. Ele é imutável. Não importa quem ou o que vai gostar ou não vai gostar. Ele continua lá do mesmo jeito. E ao mesmo tempo que eu falo do risco regulatório ser maior, o que a gente está vendo nos Estados Unidos é o oposto. Os caras acabaram de aprovar um ETF de Bitcoin lá fora. Então, assim, a gente teve uma captação líquida disso, né, de todos os resgates, mais as captações, chegaram a mais de 13 bilhões de dólares. Você quer colocar o gráfico dessa questão de captação? Interessante, né? Acho que vale a pena, porque assim... O market cap eu acho que é interessante falar também, né? Até colocar aqui. E tem muitas pessoas que iam para o Paraguai para minerar, né? No começo, assim, por causa do custo de energia. É bem alto o custo de energia, assim. Então, até o investimento hoje em dia ele é bem difícil, assim. Mas esse gráfico é bem interessante, assim, porque ali começou a ofertar o Bitcoin, o ETF, né? Que é o quê? É um fundo de investimento, só que passivo. Sim. Não importa o que aconteça, você colocou ali $1 que seja, eu tenho que converter esse dólar em equivalente em Bitcoin. Ele só faz isso. Troca o dólar por Bitcoin, para garantir que você esteja exposto a essa tese que você quer investir. Então não tem nenhuma atividade nisso. É só passivo, né? Investimento passivo. Esses que são ETFs, grosso modo. Quando lançaram esses ETFs, o que tinha? Uma demanda por esses ativos que a gente não estava vendo tão forte, mas que era? Pô, não quero ter que entrar numa corretora, comprar o Bitcoin, estar exposto ao risco dessa corretora. Quando lançou isso, você tem corretoras que são reguladas nos Estados Unidos, você tem o fundo garantidor americano, você tem projetos de custódia desses ativos muito mais robustos, e aí o investidor institucional, que é o investidor PJ americano, olhou e falou, pô, tá aí minha oportunidade, eu vou me expor essa tese. Só que a gente teve uma captação de janeiro até hoje, até o final de março, de mais de 13 bilhões de dólares. Né? Captação, assim, tirando os resgates ainda que aconteceram. Se a gente pegar só a captação, chega a mais de 20 bilhões de dólares. Então, assim, nesse curto espaço de tempo, para a gente ter uma referência, o ETF de ouro, né, que é você colocar o dinheiro e ele virar equivalente ao ouro, ele levou mais de 2 anos para chegar nesse patamar. Então, a gente está falando nessa velocidade que está sendo adotada essa tecnologia. E aqui não é investidor varejo ainda.
É investidor institucional que a gente vê entrando pesado nisso daqui. Que vai abrir espaço, inclusive, para o varejo. Né? Que vai abrir espaço para o varejo. Estava comentando que é interessante porque assim, quando um novo veículo é aprovado nos Estados Unidos, eles levam cerca de 6 meses para poder começar a ofertar esse ativo numa corretora, numa gestora. Então ele ainda não chegou nesse período nos Estados Unidos. Então assim, ele não está ainda sendo ofertado em massa para o varejo. Então acho que com toda essa narrativa que a gente tem ali, que a gente pode já ter ouvido falar do halving, do Bitcoin e tudo mais, eu acho que surge ainda uma demanda crescente para esse ativo, além do que está sendo desenvolvido com base na tecnologia blockchain. Então, assim, quando a gente olha esse espectro assim, do que está acontecendo em captação assim, em relação a ativos ligados à tecnologia blockchain, a gente realmente vê assim, que o mundo está muito mais rápido para ter essa adoção. E eu sempre falo assim, o que a gente está vendo hoje é a mesma coisa que se a gente conseguisse investir ali, vamos pensar na Amazon, do Jeff Bezos, só que não era na garagem dele, quando estava só ele ali tentando ali pegar um pouco desse mercado ali de comércio digital, etc. Sim. Porque cripto te dá essa oportunidade de investir cedo nessa tecnologia graças à internet. Sim. E esse investimento a gente só vai ver nesse período da face da Terra. Mais para frente, a gente já não vai investir em cripto da mesma forma. Já vai ser usual, né? Já vai ser usual, já vai ser... e aí vai entrar a empresa que está usando a tecnologia blockchain, mas você investir na tecnologia blockchain pura, a gente tem essa janela na humanidade. Depois dela, se a gente investir nisso, vai ser de outra forma. E como que é o tamanho do mercado da criptomoeda hoje? Então, a gente pode também trazer assim, outro gráfico em termos de liquidez, que eu acho que é interessante. Assim. É um pouco conturbado de ver, mas se a gente só vê em questão de liquidez, assim, de volume, que é transacionado por mês, a gente chega ali no final desse mês com em torno de 1,5 trilhões de dólares que são transacionados mensalmente dentro desse mercado. São pessoas comprando e vendendo. Pessoas comprando e vendendo. Então, assim, a gente vê que é um mercado já gigantesco. Assim, em tamanho de mercado hoje, o que a gente tem, ele chega a 2,4 trilhões de dólares. Assim. Então, são pessoas que não necessariamente estão comprando e vendendo, mas que compraram e têm exposição a essa tese. Sim. Então, assim, a gente vê que ele até metade dele está sempre movimentando. Está sempre movimentando e outra metade ali está comprando, esperando o jogo rodar. E esse gráfico embaixo também é legal porque, assim, das corretoras que são... Desse monte de corretora que a gente está vendo em cima, só existem basicamente 3 ou 4 que são aprovadas pelos Estados Unidos, né? Que são aprovadas pelo regulador americano e, por consequência, brasileiro. E mesmo esse pessoal, a gente já está falando do mercado ali de 150 bi quase de dólares, né? Então, assim, é um volume muito expressivo. A gente está falando volume sempre liga com liquidez, né? Com fácil eu consigo movimentar esse ativo. Então, a gente vê que mesmo para o tamanho desse mercado e quão novo ele é ainda em questão de adoção, ele já é bem líquido. E ele já tem também um volume assim já bem está consolidado. Mas daí eu fico com uma dúvida. Qual que é a relevância da aprovação do governo, do reconhecimento pelo governo nos Estados Unidos ou aqui? É tremenda. Porque, assim... Qual que é o impacto disso? Porque assim, eu sou uma empresa e eu quero investir na tecnologia. Como é que eu faço esse investimento nessa tecnologia? Eu preciso ter uma certeza de que eu posso investir nessa tecnologia sem ter nenhum respaldo, sem ter nenhuma desaprovação regulatória. Né? Então, assim, você já está tomando o risco de investir numa tecnologia nova. Você não quer tomar o risco regulatório também de investir nessa tecnologia nova. Então, quando o governo fala assim... investe nisso, ou pode investir nisso, que eu garanto que é seguro, que eu garanto que está bem trabalhado, você abre a janela para que essa tecnologia se desenvolva mais rápido. E você consegue, por exemplo, esse exemplo que eu falo do JP Morgan. O que aconteceu lá dentro? Que eu acho que é bom para ilustrar. Eles viram o mercado de blockchain como interessante, mas ele não gostava de cripto. O próprio CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, ele é assim, publicamente avesso assim, ao cripto, assim, despreza cripto. Porém, a empresa dele começou a falar assim, cara, se a gente usar essa tecnologia blockchain na nossa parte de treasuries, que é a parte que eles fazem de caixa para empresas, né, basicamente com PJs, a gente consegue transacionar o que às vezes a gente levava um dia a um custo X para fazer isso em 5 minutos com custo de 20% desse X. E eles fizeram um teste. E para eles não desenvolverem tudo, eles
compraram uma outra empresa que chama Onyx, que desenvolveu toda a parte de blockchain. Só que essa blockchain é interna do JP Morgan. Só o JP Morgan usa, ele não libera para outras pessoas. Você pode fazer uma blockchain fechada, não precisa ser pública. Claro que o validador vai ser o próprio JP Morgan, mas para ele já rola assim, já é isso, entendeu? O esquema deles já é isso. E quando eles começaram a implementar isso, surgiu até um relatório esse ano, em que eles tiveram uma redução de 20% no custo de transação, utilizando essa blockchain, com a parceria que eles têm de um outro projeto que chama Avalanche, né, que é esse projeto de infraestrutura. E eles tiveram uma redução de 20% sobre o mercado que eles giram diariamente em torno de $1 trilhão. Então, quando você coloca a perspectiva de redução de custo e quanto que eu consigo, assim, facilidade de conseguir dar o caixa na mão do meu cliente em vez de um dia, em minutos, aí você fala, não, peraí, tem realmente... Vamos olhar o que tem aí, né? Tem um ganho aqui muito alto. Claro que eles não implementaram todo o espectro deles de Treasury, né? A gente está falando do 1 trilhão, a gente está falando de uma fração disso. Mas eles viram que, poxa, existe jogo aqui. E aí, quando acontece isso, eles olham a tecnologia e ela tem uma proposta de valor, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai chegar para o regulador e falar, e aí, cara, se eu investir nisso, tá tranquilo? Tá ok? E se o regulador virar para você e falar assim, pode ser, talvez. Aí você fala, putz, não sei se eu vou tomar esse risco, o cara não tá me dando uma luz verde ali. Diferente do regulador virar para você e falar, não, pode investir. Garanto. E pro cliente final, né? Porque, por exemplo, pensando nessa questão de validação do governo, poxa, eu posso comprar carne mais barata num açougue clandestino, né? E eu posso comprar carne de qualidade, também da mesma qualidade, talvez, de um açougue credenciado, né? Fiscalizado. Qual que seria um problema, né, de trabalhar? A gente vê aí na primeiro gráfico as maiores corretoras, né? E as maiores corretoras não são validadas. Sim. O que isso pode impactar para o cliente final, né, para o investidor? Eu acho que, eu sempre falo assim, você tem que tomar o risco de mercado de cripto, né? O que significa isso? O risco da moeda cair ou subir, né? Do seu investimento cair ou subir. Pô, eu investi uma quantia do meu patrimônio que eu não preciso dessa liquidez, uma quantia que eu estou disposto a perder, ver várias oscilações. O risco que você quer tomar é esse, de seu portfólio oscilar para cima ou para baixo, dependendo do momento do mercado. Qual o risco que você não pode tomar? É o risco de fim do jogo, né? Que é o risco de custódia. Então, quando você entra numa corretora, lembra aquele exemplo da chave, né, que a gente falou, da fechadura? Sim. Quando você entra na corretora, quem tem a chave dos seus ativos é a corretora, não é você. Então, você entra nessa questão de descentralização de cripto, mas quando você está numa corretora, você não está descentralizado. Sim. O seu risco é a corretora. O cara pode pegar e sumir, né, com o dinheiro. A gente teve casos assim, a FTX, né, em 2022, que foi nada mais que o cara estava fazendo o quê? Ele tinha uma gestora em que ele comprava e vendia ativos, só que daí ele às vezes tomava um empréstimo, né, nessa corretora para emitir, sei lá, um outro contrato com alguém. E quem que ele usava como garantia? O dinheiro dos outros. O dinheiro dos investidores na corretora. Então ele estava fazendo isso de uma forma completamente criminal. Irregular, né? Não, é criminal, assim, era com todos os espectros assim, de criminalidade. Tanto é que ele foi preso agora. E aí, qual que é o problema da tecnologia blockchain? Bitcoin não foi afetado em nada por isso, em termos de segurança. Afetou o preço, mas em termos de segurança não mudou nada. Qual que era o problema? Era um problema de um criminoso que estava gerindo o dinheiro das pessoas de uma forma irresponsável, de uma forma criminal. Então, esse é o grande risco que a gente tem em cripto hoje quando você vai trabalhar com corretoras, né? E aí, nesse cenário, a gente teria, grosso modo, 4 alternativas para investimento em setor de blockchain. A gente poderia fazer o quê? Primeiro, eu vou investir numa corretora, eu vou lá, transfiro o meu real para essa corretora, compro ativo e fica a custódia nessa corretora. Tá. Se acontecer qualquer coisa com essa corretora, já era. Você vai se sofrer. Segundo ponto, eu tenho umas carteiras que ficam no seu próprio navegador. Você baixa a extensão no Google Chrome ou no Mozilla, Firefox, e aí essa carteira é tua. Essa é a Hot Case que chama? É o Hot Wallet, né? Uma carteira online. Né? Ela está lá online. Se a pessoa invadir seu computador, ele vai conseguir, e você deixar em algum lugar que ele tem acesso, ele vai conseguir acessar a sua carteira, né? Porque toda vez que você cria uma carteira, você tem ali um código que são 12 palavras. Então, dependendo de onde você colocar isso, ou dependendo da configuração que você tiver do seu browser, a pessoa pode acessar a sua carteira. Então, tem um risco ali. Você está garantindo a segurança do seu próprio ativo. Outro similar é você utilizar como se fossem uns pendrives, né? Uma carteira externa. Ele fica bem similar a um pendrive e que você pluga no seu computador e ele vai ser a chavinha
para acessar os seus ativos. De novo, a custódia que está fazendo é você. Nesse caso, se invadir o seu computador, não vai mudar nada, porque o quê? O teu pendrive é externo, tá offline. Só que se perder o pendrive, já era. Eu deixei cair ali no ralo e caiu no esgoto, Aham. você não acessa mais. E a quarta maneira é fundo de investimento. E esse fundo de investimento vai fazer a custódia aonde? Então, assim, no Brasil a gente é bem robusto em relação a isso, porque a CVM e a Ambima, eles só deixam a gente, eles só têm provados 3 contrapartes, que é BitGo, Coinbase e Gemini. Essas 3 contrapartes, elas estão aprovadas dentro dos Estados Unidos, da regulação do estado de Nova York, que é a mais robusta que tem. Eles têm uma licença chamada BitLicense. Então, dentro disso, tem o respaldo, o garantidor americano. Essas empresas, elas publicam balanço. Elas são auditadas ali pelas 4 maiores auditorias, que são as mais comumente utilizadas. E a própria Coinbase é uma empresa pública, né? Ela tem a ação dela pública na Bolsa Americana. Então, assim, em termos de custódia, o melhor que pode oferecer... Então, assim, BlackRock, que a gente está vendo que são uma gestora de trilhões de dólares, utiliza esse mesmo processo de custódia. Então, em termos de custódia, o melhor que a gente pode oferecer é oferecer dentro de uma empresa que seja regulada, que preencha todos os requisitos de segurança e que faça a custódia de seus ativos. E até dentro dessas empresas, eles segregam seus fundos. Então, por exemplo, na QR, a gente trabalha com esses custodiantes. Metade do nossa custódia está online nessas corretoras, dentro desse espectro fundo garantidor americano, auditadas, etc. São essas 3 corretoras principais. E a outra metade está offline, num bunker, num lugar que é secreto, sem eletricidade, sem internet, e mesmo que consigam, que essa corretora fez uma falcatrua, que consigam hackear essa corretora, qualquer coisa, eles vão chegar no máximo a 50% dos fundos que estão. E se acontecerem jogarem aquelas bombas de... Tem uma bomba que emite onda eletromagnética e invalidar isso. Tem alguma segurança para isso? Dentro do bunker? Dentro do bunker não consegue, porque tem uma argola Faraday lá dentro. E ela repulsa até ondas eletromagnéticas se for mandar lá dentro. Então ela está blindada, inclusive, magneticamente para isso. Legal. É uma estrutura militar mesmo. Assim, a gente já viu umas fotos, já viu umas apresentações que eles fazem quando a gente vai vender o produto. É operação militar mesmo, assim, lá dentro. Então, é o que você pode oferecer melhor, assim, a gente... Cripto, é internet, é digital, é mundo físico, mas a gente chega no mundo físico, né? A gente fala às vezes, eu não posso tocar em cripto. Cara, você pode, tá? A custódia lá é isso, é uma operação militar lá dentro e é garantido, como se fosse um servidor do Google, né? Que a gente fala nas nuvens, também tem um data center super robusto, com segurança, etc. E como que você vê hoje, Murilo, o futuro, falando em retorno mesmo, o que vocês esperam do Bitcoin, das outras criptomoedas, do halving, né? A gente teve uma alta que foi significativa em 2021, disse que agora no final de abril vai ter mais uma alta. Você pode explicar um pouquinho qual que é o contexto, se quiser mostrar um gráfico também, alguma coisa assim? Claro, vou até mostrar o próprio gráfico do halving, então, assim, só para explicar em linhas gerais o que é o halving. O halving, basicamente, quando criou o Bitcoin, ele tinha programado já, lá na criação dele, redução nessa emissão. Então você vai cortar pela metade. Então imagina que você cortar pela metade a inflação num país do dia para a noite. É basicamente isso. Então ele já tem uma emissão programada, ele não pode emitir nem mais nem menos, só que chegar um determinado momento em que ele vai reduzir pela metade essa emissão. É isso que vai acontecer agora em abril. O que é importante, assim, que a gente gosta de traçar esse gráfico assim, e até que a gente fala assim, alguma dinâmica de preço. Se a gente for comparar ali o halving de 2016, foi essa redução de emissão, a gente teve uma alta do ativo do Bitcoin de 2.000%. 2.000%, né? Poxa, é uma alta expressiva. Dá para mudar de vida, né? Dá para mudar de vida, ou dá para você, pensando em manutenção de patrimônio também, é super interessante, você investir 0,5%, 1%. Esse 0,5% virar 5% em um ano, entendeu? Mas, dá assim, para pegar o saldo devedor do financiamento lá, jogar ali e deixar, né? Investir em outra empresa, abrir o ramo em outro lugar, dá para fazer várias coisas. Então, assim, só que o importante é que o halving aconteceu em 2016. A alta, a gente foi ver o pico desse mercado só em dezembro de 2017. No o último halving, ele aconteceu em junho de 2020. Só que a alta a gente foi ver em outubro de 2021. Então, o que acontece? O mercado, ele é um ser não só racional, ele também é um ser emocional. Então, assim, o que acontece nesses períodos? A gente vê que o mercado como um todo
tá no mesmo trem. Tá todo mundo ali, ó, no mesmo trem, seguindo ali, ó. Vou fazer esse investimento por causa do halving. Vou fazer esse investimento por causa do halving. Quando chega o halving, não é uma coisa mágica que o preço vai explodir para cima. As pessoas vão ver esse momento também, às vezes, como uma oportunidade de realizar investimento. Sim. Geralmente tem uma queda ali. E aí você vê quedas muitas vezes. É que esse gráfico anual não dá para você ver, mas entre meses você vê uma queda no preço do ativo, na verdade, após o halving. Porque é justamente o pessoal já realizando. O que acontece dessa vez é que a gente teve a aprovação desse fundo de investimento passivo, o ETF, lá fora nos Estados Unidos, que permitiu que o institucional tivesse essa demanda reprimida em cripto, agora com uma possibilidade de investir. Então a gente viu uma alta muito expressiva e a gente vê a máxima sendo alcançada antes do halving, coisa que não era visto antes. Só que ao mesmo tempo, essa potência que ele traz antes do halving, ele também, se a gente pegar o interesse que ainda tem nessa classe de ativo e o quanto que ele pode crescer, que ela pode chegar em patamares ainda maiores. Que é aquela janela de varejo, né? Que é aquela janela de varejo, que é aquela janela de implementação da tecnologia, você ter ali outros ETFs sendo aprovados lá nos Estados Unidos que já estão em andamento, como por exemplo de Ethereum e tudo mais. Então a gente vê ainda esse pra gente, essa alta, foi só uma demonstração do que pode ser agora, com o pessoal entrando e com uma redução ali de própria emissão, né? Uma redução inflacionária do ativo, da oferta desse ativo. Então, para a gente ali na QR Asset, que a gente usa uma metodologia muito, muito sistematizada para o processo de análise. Então, a gente tem algoritmos que a gente criou lá dentro, um sistema que a gente criou lá dentro para fazer leitura desse mercado mesmo. Então, dentro das nossas projeções, os próximos meses devem ser ali de um movimento mais de lado ali do mercado. Deve vir algumas oscilações para baixo, né? Deve ficar um pouquinho mais conturbado. Mas a gente vê, assim, até o final do ano, como o mercado atingindo outras máximas, assim. A perspectiva de a gente não parar ali na última máxima dele, foi em torno de 73 mil dólares, a gente vê ele superando essa marca ali até o final do ano e superando bem, assim. A gente pode falar em valores substancialmente acima dos 100 mil para o Bitcoin, assim. Só traçando o que aconteceu no passado e jogando ali o tempero de quanta demanda ainda tem para essa classe de ativos. Sim, legal. Tem uma regra básica do mercado financeiro que é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Só que quando a gente começa a olhar a velocidade de crescimento do negócio, fica muito difícil de você presumir algumas coisas. Porque, por exemplo, será que eu estou comprando na máxima histórica hoje? Né? E isso geralmente é contraintuitivo de fazer. Né? Então, tem todos os fundamentos que se apresentou para que de fato o ativo suba. Só que a pergunta é, da mesma forma que teve uma queda ali de 2021 até o último fundo, foi uma queda de mais ou menos uns 74%, se eu não estou enganado. Então, quando a gente pensa no investidor, né, quanto que eu aloco para, desculpa a expressão, não fazer cagada. Né? Porque tem, às vezes, dá vontade, eu vou pensar, poxa, se eu pegar o dinheiro e fazer um financiamento para 30 anos, né, que seja, e o halving acontece mais ou menos em 2, eu pago o financiamento e ainda sobra dinheiro. Né? Então, o que seria saudável, né, para eu pensar em alocar? Ou seria interessante até trabalhar com ETFs, ou seria interessante eu pensar em outras criptomoedas mais estáveis para alocar o recurso? E um detalhe, né? O Bitcoin é a moeda-mãe. Geralmente, quando ele sobe, vai vir o resto. Sim. Né? Então, como que eu diversifico isso daí? Perfeito. Eu acho que assim, primeiro ponto, né? Porque a gente fala assim de máximos ou não só olhar preço. Porque além do preço, a gente tem métricas de crescimento de carteiras que estão sendo abertas na rede do Bitcoin, usuários que estão utilizando, processos que estão sendo utilizados no Bitcoin. E isso ainda é crescente. E essa é uma reta crescente. Então, a gente vê uma tecnologia que está sendo adotada, não é uma tecnologia que vai entrar em alguns picos e fazer uma atualização com uma empresa de tecnologia. Não, ela é uma tecnologia que está sendo adotada, ainda não chegou na sua maturação. Então, por isso que a gente vê perspectivas de preço positivas refletindo a adoção dessa tecnologia. Quando a gente vai falar de investimento em cripto, eu acho que existem dois espectros. Você se expor a esse ativo direto, né? E aí você pode fazer via ETF, se você quiser ter uma segurança maior em custódia. Então você vai estar exposto à tese ali daquele ETF ou da tese de uma cesta de ativos que aquele ETF engloba. Então ele pode ser, às vezes, na QRA a gente tem um ETF de Bitcoin, um ETF de Ethereum e um ETF de DeFi, né? Das finanças centralizadas. E ali tem em torno de uns 7 a 8 ativos que a gente pega um compilado
e para ter a exposição ali direta. Porque cada projeto é um projeto que trabalha com empréstimo, um projeto que trabalha com uma parte de corretagem, tem vários aspectos, a gente junta todos para estar exposto ao setor. Qual que é o lance dos ETFs? Você consegue ter um custo menor, né? Porque tem a taxa do imposto de renda é menor para os ETFs, você está falando de torno de 15%, mas você vai estar ligado ali ao preço do ativo direto. Então, se o preço do ativo cair, o preço do ativo subir, o gestor do ETF ele só tem que converter o que foi aplicado naquela moeda. Então, simples quanto. Eu tenho um índice, eu tenho que seguir aquele índice, que está ligado ao preço do Bitcoin. Porém, na QRA, a gente também tem fundos de gestão ativa, em que a gente vai olhar ativamente para esse mercado. Então, aquilo que eu comentei, a gente tem um processo sistemático do algoritmo que a gente tem, é justamente para a gente olhar esse mercado e conseguir trabalhar muito mais a questão de retorno e volatilidade desse mercado, o que a gente chama de Sharpe, né? O índice de Sharpe de um fundo. Então, para a gente, olhando para um fundo de gestão ativa, qual que é o meu espectro? É um espectro de longo prazo, porque você está investindo em uma tecnologia nova, mas o que eu quero te entregar? Eu quero te entregar um retorno tão bom quanto o de Bitcoin ou de cripto, porém com uma volatilidade menor. Como eu consigo fazer isso? Por exemplo, vamos supor que a gente está olhando o mercado e a gente está vendo que ele está muito esticado. O que eu quero dizer com isso? A gente está vendo que ele está meio hipervalorizado. Sim. Assim, a gente está vendo que está muito alto, não tem essa demanda toda, está uma demanda meio falsa. O que a gente pode fazer num fundo de investimento de gestão ativa? Eu tiro essa moeda, eu tiro o que eu estou alocado em Bitcoin, eu vendo e jogo num caixa, por exemplo, jogo num CDI. Ou compra uma mais desvalorizada, né? Eu posso mexer assim, eu não fico só em um ativo, só em Bitcoin, a gente olha ali em torno de 250 ativos dentro de cripto, de diversos setores. Então, setores ligados à tecnologia, setores ligados à inteligência artificial, setores ligados à mídia social. Tem vários que a gente consegue olhar e expor o cliente a isso. E também a gente consegue trabalhar essas questões. Quando o mercado está caindo, a gente tira a mão. Quando o mercado está subindo, a gente consegue formar mais a mão. E aí, com isso, a gente consegue trazer a exposição de cripto, mas com uma volatilidade mais tranquila, controlada. Você tem algum benchmark, algum gráfico com isso? Tenho sim. Eu vou até mostrar um aqui do retorno do nosso próprio fundo, que eu acho que é legal. Os 2 gráficos aqui para a gente mostrar. Primeiro, esse daqui é o gráfico principal, assim, a gente traz ali o retorno do nosso fundo desde o começo. Então, todos os benchmarks que a gente tem hoje no Brasil, o próprio IBOV ou a própria Nasdaq lá fora, né, a Bolsa Americana, o CDI, a gente supera todos esses benchmarks com o fundo. Esse é o nosso fundo de gestão ativa, não é o ETF. E a gente tem até, por requisições até de distribuidoras aqui no Brasil, a gente trazer um índice dolarizado, né? Por quê? Porque a gente compra ativo lá fora, então tem o efeito de câmbio. Então a gente tem esse indicador que é o ICE, né? Que nada mais é que a renda fixa americana mais 2% ficcionalizado. E que a gente justamente não vai... Você vai falar, pô, mas é uma taxa menor do que o CDI. Só que é uma taxa ligada a dólar, né? Sim. Então tem esse efeito de câmbio que, se a gente colocar no gráfico, ele também é bem expressivo. Mas assim, a gente consegue trazer... a gente traz esse benchmark dolarizado e mesmo com ele a gente também supera ele. A gente só, às vezes, ouve muito assim, uma pergunta de, pô, mas por que vocês não fazem um benchmark de Bitcoin? Porque vocês estão investindo em Bitcoin. E a gente não gosta de alguns fatores, assim. Primeiro, os distribuidores brasileiros não gostam desse tipo de benchmark. E segundo, a gente como gestor também tem que pensar na cabeça da gestora, né? Porque como que eu ganho como gestor? Com performance. Sim. Se eu rentabilizo meu investidor, eu pego parte dessa performance como prêmio. Tão simples quanto. Se o meu benchmark é em Bitcoin, tem 2 problemas. Quando o mercado de cripto começa a subir, Bitcoin representa metade de todo o mercado de cripto. Então, quando ele começa a subir, é claro que o Bitcoin sobe mais que os outros, porque ele tem mais respaldo. E aí, se eu sou um gestor e eu quero superar o Bitcoin, o que eu faço? Eu vou comprar ativos menores, que tem mais volatilidade. Ou seja, mais riscos de subir e descer. E eu prejudico o quê? A volatilidade do meu rendimento. Pode dar certo? Pô, posso dar certo. Mas a gente não quer correr esse risco de ficar certo, tendo ali de repente, cair 20% do fundo no mês, se der errado. Então a gente prefere trabalhar mais com essa volatilidade. Então a gente ficaria abaixo do Bitcoin. E quando o Bitcoin cai, qual que é o incentivo que eu tenho como gestor? Eu boto tudo em CDI, vou rentabilizar ali em torno de 0,9% ao mês, vou rentabilizar muito melhor que o Bitcoin e eu cobro performance por isso. Também não fica justo para o investidor, principalmente em um mercado tão volátil quanto o cripto, né? Se a gente vê essa corte ali desse gráfico, imagina ali o Bitcoin caindo, o fundo colocando de cripto, colocando só em CDI, te cobrando uma performance.
não faz sentido. Então a gente traz um benchmark, ele está sempre positivo, né? Então sempre tem que trazer retorno para o cliente e trazendo também essa volatilidade da carteira de Bitcoin. E um gráfico que eu gosto de trazer bastante nesse sentido é esse gráfico aqui, né? Assim, que às vezes a gente fala assim de composição dentro do portfólio, né? Então, assim, obviamente que você não vai pegar nem 50% do seu portfólio e jogar em cripto, assim, que é muito volátil. É realmente aquele excedente que você tem dentro da sua carteira de risco. Então, vamos pensar, eu tenho ali parte da minha carteira que é para manutenção de patrimônio, que é a renda fixa, e outra parte que eu coloco em ativos de risco, porque justamente eu tenho o excedente. Se você pensar dentro da sua carteira de risco, a gente pega ali o índice de hedge funds da Bima, que são os principais... A média do multimercado, né? Exato, a média do multimercado de fundos, todos os multimercados de fundo do Brasil. Se eu pegar desde o momento que a gente criou o nosso fundo, o QR Blockchain Assets, até hoje, que foi desde abril de 2020 até janeiro, até agora março de 2024, esse índice dos principais fundos de multimercado no Brasil rendeu 45,56%, que é um bom retorno. A gente pensa numa janela de 4 anos, é um bom retorno. Porém, quando a gente olha, você fazer um investimento de 5% no nosso fundo, que é Blockchain Asset FIM, você já mudaria desses 45,56 para 61,4. Isso aqui eu pensando que eu tenho uma carteira com 80% multimercado e 20% em cripto ativo. Em fundo ativo. Balanceando, né? Eu posso ter 5% no nosso fundo de cripto e 95% em multimercado. 10% no fundo de cripto, 90% de multimercado. Ou 20% no nosso fundo de cripto e 80% no multimercado. E à medida que você aloca só um percentual já dessa carteira de risco em cripto, você tem uma melhora exponencial do teu retorno. Por quê? Porque é um ativo crescente ainda. Essa assimetria de retorno só tem em cripto hoje em dia. É isso que eu ia falar, justamente. Se a gente for pensar em Pareto, é aqueles 10, 20% que dá 80% do teu retorno. Exatamente. E assim, é interessante você falar, se eu investir 100% em multimercado, a maioria vai estar tradando juros lá fora. Vai estar fazendo CDI hoje, inclusive. CDI bastante. Assim, juros e CDI, que é o pessoal que mais trabalha. Juros lá fora, juros Brasil. 45%. Mas se você alocasse 10%, você está quase dobrando os retornos. Você coloca 20% no nosso fundo, né, com uma exposição a cripto, sem pensar do nosso fundo como uma exposição a cripto, chega a quase 109% de retorno em 4 anos. Então é a mesma coisa que você colocar ali, imagina que você coloca 0,5% do seu patrimônio em 4 anos e 0,5% do seu... É que é uma conta que começa a entrar. Né? Você coloca desses 0,5% que você colocou em ativo de risco, 20% é nosso fundo. Ou seja, é uma fração do teu portfólio. Ele pode render 100% junto, né, com o fundo de multimercado. Sim. E uma dúvida que os investidores, os clientes geralmente têm é, poxa, eu quero investir nesse negócio, né? Só que eu não sei quantos por cento eu ponho e eu não sei se eu faço, vou botar tudo em Bitcoin. Você tem algum material que mostra assim, se usar... Porque a grande dúvida é risco, né? Apesar de todo mundo estar consciente de um prazo, sei lá, de 1, 2 anos para fazer um investimento. Agora, se eu fizer só em Bitcoin, eu vou ter talvez um retorno maior, com uma volatilidade muito alta. Se eu colocar num fundo que faz gestão ativa com vários criptoativos e faz todo esse trabalho que você comentou, o que diferenciaria? O Sharp é uma delas, né? Por isso que eu acho que é sempre muito importante o trabalho de assessoria nesse sentido. Primeiro, para ajudar o cliente a entender quanto que ele deve investir nesse mercado, porque a pessoa, assim, você trabalhar com um profissional, ele vai te ajudar a entender o que você precisa de líquido, não líquido, principalmente se você tem ligado à sua empresa, né, parte da tua remuneração vem da performance da sua empresa. Então tem esse estudo que eu acho que é super importante para você investir. E assim, investir em criptoativos, investir em mercado de bolsa, é um investimento que você tem que fazer, só que se o seu portfólio cair, você vai olhar a sua carteira, vai deitar no travesseiro e vai dormir tranquilo. Pode tomar assim, sua saúde nisso. Então assim, dito isso, a gente tem janelas em fundo de ativos em gestão de cripto. Historicamente, pegando a média de todos eles, tá? Quando a gente tem esse período de guinada de preços, ele está embaixo, começa a subir, quem sobe é o Bitcoin. Ele vai guiando o carro todo. Sim. Historicamente, nesses períodos, os fundos de gestão ativa eles tendem a ficar um pouco para trás do Bitcoin. O
que funciona da mesma forma de um IBOV com um fundo de ações. Tá? Ele não vai assumir a mesma rentabilidade de um IBOV, porque você tem o período que você vai voltar a investir mais, que você vai se sentir seguro para você apertar mais a mão nesse 100% de exposição. Então tem esse período. Então, historicamente, quando o mercado começa a subir, fundos de gestão ativas tendem a performar um pouco pior. Abaixo. Só que a volatilidade melhora. E o que eu acho interessante até pensar na volatilidade, eu estava refletindo enquanto a gente vinha para cá, poxa, legal, se eu olho um gráfico desse, por mais que o ativo esteja subindo, vou pensar ali de 2020 para 2021, eu tive uma queda de, às vezes, 40%, 50% no intervalo de tempo. Uhum. Se eu procuro um ativo que seja mais linear, vamos pensar assim, eu não, pensando em liquidez, poxa, precisei daquele dinheiro até mais confortável. Uhum. Né? Acho que esse é o grande, assim, classe de ativos, né? Vamos colocar assim. Porque cripto, você vai ter a rentabilidade desproporcional, assimétrica, sim, mas ele vem com um custo, na área de graça. Sim. Qual que é o custo disso? Você está ligado a essas oscilações. Então, assim, como mandato de um fundo de investimento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, do nosso lado, por exemplo, a gente tem que propor a investimento nessa tese. Então, ele vai ter uma volatilidade maior, então ele vai subir e descer mais do que um fundo multimercado faria, pela natureza do investimento. Mas a gente não quer estar igual, por exemplo, ao Bitcoin. Então, se a gente vê ali a volatilidade histórica do Bitcoin, ela chega em torno de 50%. Ou seja, ele pode variar 50% no intervalo de 12 meses. Do fundo, ele já fica abaixo de 40%. Entendeu? São métricas menores, assim, mas do nosso lado, teve um período realmente de maturação desse processo, de análise, da gente sair de um fundo que só comprava Bitcoin para ser um fundo que faz a adequação do portfólio, né, que a gente chama de long only, né, que só fica comprado, ou que long bias, né, que tem o viés de estar comprado, mas ele não necessariamente fica só comprado. Então a gente vai mexendo ali a mão em relação a isso. Só que não foi um processo natural. Quando a gente lançou o fundo, era um cenário completamente diferente. A gente só queria dar um meio do investidor se expor à tese de cripto. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem os ETFs para fazer isso. Então, se a pessoa só quer estar exposto ao Bitcoin, só quer estar exposto a Ethereum ou de finanças centralizadas, ele só precisa comprar um ETF, que ele vai estar exposto da mesma forma que tem um Bitcoin. Agora, se ele quiser estar exposto em diversas teses de ativos e surfar uma forma mais, vamos dizer, profissional, uma forma mais até Caxias, assim, esse mercado, existe o fundo de investimento de gestão ativa, em que o que pode ocorrer nesses cenários? De repente o Bitcoin vai subir ali 20% e o fundo não vai captar esses 20%, ele vai captar 10%, 11%. Só que no mesmo cenário que o Bitcoin depois cair 50%, o fundo não vai cair 50%, ele vai cair em torno de, dentro do nosso próprio mandato, a gente vai falar de 20%, 15%. Então ele traz essa normalização maior e ao longo prazo ele tende a performar melhor de fato. Assim. Então se a gente pega, é interessante quando a gente olha assim, na composição da nossa, em 2020 o Bitcoin superou o nosso fundo, mas em 2021 foi quando o Bitcoin já tinha estagnado, começaram a surgir outros projetos ali de infraestrutura, de finanças descentralizadas, a gente teve uma performance 50% acima do Bitcoin. Legal. Então, assim, os momentos, e aí o que sempre a gente fala, você quer se expor a essa tese de ativo, não tenta acertar o bumbum da mosca, né, que a gente brinca. Sim. Vai fazendo alocações, sempre pensando, né, no que você precisa de liquidez, no que você se sente confortável, vai se expondo e aproveitando essa janela, que eu acho que a gente não vai ter tão cedo uma janela de investimento em uma tecnologia como a blockchain está oferecendo agora. Legal. Murilo, quero agradecer demais aí a tua participação. A forma que a gente abordou aqui, acredito que tira muita dúvida do que pode ser feito, talvez muito mais do que a gente vê no YouTube, assim, tipo a dica rápida de como fazer as coisas. Então mostra realmente o que é a solidez da tecnologia e do sistema que é utilizado. E vou te passar a palavra para fazer alguma arrematação, alguma chamada para o que você acha que é a pegada do momento aí em relação a cripto. Eu agradeço e acho que é isso mesmo, assim, a gente quando fala de investimento não pode procurar mágica de comprar um ativo que vai valorizar 1000% em um mês, a gente tem que ser realmente pé no chão, entender que mesmo tecnologia disruptiva existe processo para investir nisso, então a gente convida todo mundo a conhecer mais sobre a QR Asset, conversar com a parte sua de assessoria, né, entender mais como é a sua exposição a essa tese de ativo, se não vale a pena colocar um pé ali e
aproveitar essa janela que a gente tem hoje. Se o pessoal quiser ali, a gente tem no nosso site, você pode se inscrever na nossa newsletter, que a gente publica semanalmente atualizações do Quer mundo de colocar cripto. o QR Code ali que você... Claro, vou colocar aqui. Se o pessoal quiser acessar, a gente também tem ali, pode entrar em contato direto comigo, se tiver alguma dúvida. A gente é super aberto, a gente tem um grupo também de WhatsApp que a gente consegue publicar ali semanalmente essas atualizações do mercado. A gente tem o nosso Instagram também, que a gente publica também algumas coisas ali dentro, que é o qr.capital. E é mais isso, assim, realmente entender essa janela que a gente está vivendo hoje, pensar realmente com um investimento em tecnologia que está mudando a sociedade, vai mudar cada vez mais. Já está incorporado, né? Exato, assim, e até o próprio o CEO da BlackRock falou que o Bitcoin não tem mais volta. Ou o próprio Gary Gensler, lá, que é o chefe do regulatório americano, falou que o Bitcoin não tem mais volta. Mas realmente de olhar com um olhar sério assim e falar, vamos se expor a essa tecnologia, sem ficar olhando só ao preço do ativo que sobe e desce, mas pensar no fundamento dessa tecnologia, que acho que mais para frente ali, em curto período, a gente vai estar utilizando ela bastante. Legal, e rapidinho aqui, Murilo, só para a gente arrematar. Até pedir para voltar para as vinhetas dos patrocinadores, mas eu conversei com uma pessoa ontem, né? Eu falei, e você está investindo? Tô em criptomoeda. Legal, nunca ouvi falar. Tá me cheirando pirâmide. Né? E fui olhar a investigação da Polícia Federal. Mas lá já está passando por auditoria, eles falaram que está tudo ok, a gente tem a garantia do investimento, etc. Só que o que me chamou mais atenção, né? Eu acho que isso é o grande diferencial. A constância de resultado que era apresentado. Então, progressivamente rendia, e a gente viu nos gráficos, obviamente, que isso não acontece mesmo no fundo de gestão ativa. Né? E tem muita pirâmide que, na verdade, fala que faz essa gestão ativa. O que você daria como dicas rápidas para identificar que não é uma coisa legal de colocar o dinheiro? Primeiro, se fala em retorno garantido, esquece. Não existe. Eles já passaram disso daí, né? Então, vai crescendinho, varia um pouquinho, né? Mas... retorno vai sempre crescendo. Alguma garantia de retorno? Não existe. Não estou falando, a gente acredita muito, a gente tem toda essa estrutura descendo, mas eu vou garantir para você que o Bitcoin não vai cair 80% amanhã? Não consigo garantir. Então, acho que assim, procurar primeiro quem são essas pessoas, né? Se eles estão registrados CVM, se eles estão registrados no BIM, tem regulador brasileiro robusto o suficiente para isso. Entender também na parte assim de quem são as pessoas que estão ali dentro, né? Sempre procurar um pouquinho mais assim quem está dando respaldo para esses caras, mas assim sempre com a cabeça assim, se falou de retorno garantido, ou se o cara está constantemente muito melhor do que todos os outros participantes do mercado, das duas uma, né? Ou o cara é um gênio, ou o cara está realmente com um esquema de pirâmide. E se fosse um gênio, ele guardaria para ele mesmo. Exatamente, esse é o ponto. Tá, legal. Murilo, muito obrigado, né? E agradeço a todos vocês aí. Abração. Obrigado, pessoal.